Bom, então, retomando, né, nós vamos analisar agora o capítulo 2 do livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, o livro de 1961. Lembrando, tá, que esse texto ele tem toda esse percurso, tá, cuja, cuja primeira versão de publicação do texto é com o título de Formação de Capital em Desenvolvimento Econômico, em 1952. Esse texto foi republicado diversas vezes até compor esse livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, tá? Onde ele aparece com o título O Mecanismo de Desenvolvimento. Tá? Então, olhando o que o próprio Furtado fala, né, desse texto, né, ele vai dizer: o segundo capítulo, né, do livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento se refere ao mecanismo do crescimento. Tá? Então ele está preocupado sobre a mecânica, como que as economias crescem, e constitui uma tentativa de identificação daquelas categorias da análise econômica atual que possuem alguma validez universal do ponto de vista da explicação do processo de desenvolvimento. O que o Sr. Furtado está querendo dizer com isso? Tá? Está querendo dizer que ele não está querendo inventar uma teoria econômica nova. Tá? Ele não está partindo do zero. Embora ele reconheça que a teoria econômica não seja capaz de dar conta de toda a realidade do subdesenvolvimento, ela possui categorias, ela possui conceitos que têm validade universal. E é partindo desses conceitos que o Celso Furtado vai buscar entender o mecanismo ou o processo de desenvolvimento. Ok? Então o Celso Furtado ele reconhece as categorias existentes, tá, que compõem a ciência econômica. Embora ele vai ao longo do livro, tá, em parte nesse capítulo que a gente vai ler, apontar limites, tá, ou alguns problemas nessas categorias e nesses conceitos da análise econômica, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa pensar e que foi a preocupação do Celso Furtado foi justamente entender, tá, da onde surgiu a preocupação com o desenvolvimento econômico, tá? Então ele vai fazer um mapeamento, ele vai fazer um histórico do problema do desenvolvimento econômico, identificando que é no século XX, tá, que o desenvolvimento começa a ser pensado, tá? Mas ele não começa a ser pensado como objeto autônomo, ele começa a ser pensado como um subproduto de uma preocupação da teoria econômica com os ciclos econômicos, tá certo? Então começa a se perceber, os economistas começam a perceber que a economia ela tem um caráter cíclico. Isso fica evidente depois da crise de 29, tá? E aí a economia, os economistas eles querem entender o funcionamento econômico para tentar justamente evitar essas grandes variações entre crescimento e queda, tá? Esses ciclos, tá? Daí o surgimento da teoria keynesiana, tá? Uma teoria que preconiza justamente uma série de políticas anticíclicas, tá certo? Uma série de políticas que visam evitar os ciclos econômicos, que buscam estabelecer um crescimento mais uniforme, mais constante, mais tendencial, sem muitas oscilações ao longo do tempo ou no longo prazo, tá? Essa perspectiva do Keynes, ela vai ser desenvolvida por outros economistas, tá? Entre eles, tá, um modelo de crescimento muito importante nesse período é o modelo de Harrod e Domar. Vocês vão ouvir falar disso em microeconomia, em macroeconomia ou em desenvolvimento econômico, tá certo? Ah, essas teorias, tá? Essas reflexões sobre o ciclo, sobre o crescimento, sobre tendências de crescimento, elas também passaram a se preocupar com uma ação coordenada pelo Estado ou pela iniciativa privada ou numa junção entre os dois, tá? Que buscassem estabelecer objetivos a serem alcançados a partir
de determinados setores da atividade econômica que seriam estratégicos justamente para manter esse equilíbrio e evitar as flutuações cíclicas. Tá? Isso aqui não deve causar estranheza para vocês, porque isso é um pouco a discussão que nós vimos na aula anterior com o debate sobre o planejamento econômico, tá certo? Isso, na verdade, é a grande preocupação do pós-guerra, tá? Essa é a grande preocupação de retomada no crescimento pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Buscar formas de orientação econômica e investimentos que promovessem um rápido crescimento das economias, tá? Essa preocupação anticíclica, portanto, para o Celso Furtado, vai evoluir para uma concepção, tá? Para uma reflexão sobre como coordenar e programar as inversões, ou seja, os investimentos. Tá? Tudo isso na esteira, né? Tudo isso no caminho inaugurado pela macroeconomia keynesiana. Tá? O Keynes, né, coloca como principal fator das suas políticas anticíclicas os investimentos, né? Embora uma série de teóricos posteriores, né, vão avançar na compreensão de que o investimento não é uma variável autônoma, mas depende, né, de outras coisas, como o nível de acumulação de capital, a capacidade produtiva numa economia, né, e isso exigia outras formas de abordar o problema. Tá? Bom, isso é só um histórico. O que é importante de tudo isso é que o pensamento econômico até então ele estava muito mais preocupado com a operacionalização de variáveis, tá? Para manter o crescimento e o investimento, mas isso pensando em economias já industrializadas. Tá? Por isso que isso é um corolário, né? Uma consequência da própria teoria dos cíclicos. Tá? A teoria dos ciclos econômicos, esses ciclos acontecem nas economias industriais, tá certo? Esses ciclos econômicos decorrem justamente da ausência ou da desproporção entre investimentos e demanda, tá? Isso, talvez, se vocês não tenham visto ainda, vocês vão se deparar com isso ao longo do curso. Bom, pensando em tudo isso, o Celso Furtado vai dizer: a teoria do desenvolvimento econômico, ela não cabe, em seus termos gerais, dentro das categorias da análise econômica, tá certo? Contudo, a partir da análise econômica, a gente pode identificar alguns mecanismos, tá? Ou seja, relações entre variáveis do processo de desenvolvimento econômico. Tá? Então, o que ele está preocupado nesse artigo é justamente como a análise econômica descreve os mecanismos através dos quais ocorre o crescimento e o desenvolvimento. Tá? Então, o que ele está dizendo? É preciso utilizar e operacionalizar as categorias de análise econômica. Tá? Que categorias são essas? Poupança, investimento, produtividade, progresso técnico, embora elas, por si sós, não ofereçam uma explicação para o problema do desenvolvimento econômico. Tá certo? Então, a gente já está aqui pensando, o Celso Furtado já está demonstrando, né, que, embora os instrumentos da análise econômica sejam importantes para entender o desenvolvimento, eles por si sós, eles, né, não são suficientes. Tá? Então agora a gente precisa entender um pouco mais o que é o processo de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento, a gente pode dizer, é o quê? Tá? É um processo, tá? É algo que acontece dentro da economia que conduz a um aumento de produtividade. Tá? A um aumento de produtividade no conjunto da coletividade. Tá? Por isso que a gente fala de uma produtividade social. Tá? Então, o desenvolvimento, o que é? Um aumento de produtividade significa que
o quanto que uma determinada economia produz a partir dos seus recursos, dos seus fatores de produção disponíveis, tá certo? Aqui a gente precisa entender um pouco alguns conceitos que o Celso Furtado vai usar, não só nesse texto, mas em muitos outros, tá? Então eu vou me deter um pouco neles, porque isso aí vai ser fundamental para vocês entenderem, acompanharem as discussões daqui para frente. Tá? Fundamental, portanto, é entender como ocorre esse aumento de produtividade. Tá? O Celso Furtado usa, ao longo desse texto e de outro, tá, alguns conceitos fundamentais, tá? Entre eles, o que seriam os fatores de produção e o próprio conceito de produtividade. Tá? Quando a gente fala fatores de produção, tá, a gente está falando, tá, isso aqui deriva da própria economia política, tá? Isso já está lá no Adam Smith. Fatores de produção: terra, capital e trabalho. Tá? Toda economia ela é uma conjunção em diferentes níveis, é uma combinação desses três elementos, tá certo? Terra, quando a gente fala terra, a gente está falando só de terra no sentido agrícola, tá certo? Mas a terra enquanto um bem fundamental, capaz de produzir alimentos e matérias-primas. Quando a gente fala de capital, a gente não está falando só de dinheiro, mas a gente está falando de recursos, a gente está falando de propriedade, a gente está falando de instalações industriais, a gente está falando de crédito, tá certo? O conceito de capital ele é fundamental, pois é dele que deriva, tá? A poupança e o investimento, tá? E o capital também é muito importante porque a disponibilidade de capital é aquilo que determina o nível tecnológico de uma economia, tá? Somente se eu tenho muito capital eu consigo aplicar esse capital para desenvolver ou importar uma tecnologia desenvolvida a uma tecnologia cara, tá certo? Então, economias com baixo capital, eles não têm um desenvolvimento, elas não têm um alto nível tecnológico porque não há recursos para pagar esses recursos tecnológicos, tá certo? E o terceiro fator é o trabalho, tá certo? Toda a produção ela é uma combinação desses fatores de produção, tá certo? Então, só alguns exemplos, tá? Muitas vezes, se você tem uma quantidade limitada de terra, mas você tem bastante capital e você consegue implicar pouco trabalho, você tem uma forma de produção que resulta disso. Tá, o exemplo disso é a mineração. Na mineração, nem a terra, nem é necessário muita terra, nem é necessário muito trabalho, mas o que é fundamental é o capital, é a construção de máquinas e equipamentos para você acessar essas riquezas do subsolo. Tá? Existem economias que, na verdade, nenhum desses recursos são abundantes. Então, que nenhum desses recursos é usado de forma intensa. Então, você pode ter muita terra, você pode ter muita mão de obra, e se você tiver pouco capital, tá, você vai ter o resultado disso vai ser uma agricultura de subsistência, uma agricultura com uma produtividade muito baixa, tá? Quando, por outro lado, você tem bastante terra, mas você tem muito capital, tá? E você consegue empregar, por ter muito capital, você acaba empregando pouca mão de obra, isso pode resultar de uma agricultura com excedente ou de uma agricultura com elevada produtividade, tá certo? Quando a gente fala de produtividade, o que a gente está dizendo, tá? É quanto se produz numa determinada composição de terra, capital e trabalho. Tá? Então, se eu tenho pouca terra, pouco capital e pouco trabalho, provavelmente a produtividade vai ser mínima. Tá? Você pode ter muita terra e você pode ter pouco capital e pouco trabalho, mas pelo fato de você ter um fator abundante de terra, você tem uma melhora da produtividade. Tá? O capital é um elemento fundamental que sempre vai atuar melhorando a produtividade econômica, tá certo? Então é preciso que a gente tenha essas categorias na cabeça, tá certo?
para a gente conseguir entender um pouco da reflexão do Celso Furtado sobre os mecanismos de desenvolvimento. Tá? Muito bem. Se desenvolvimento é um processo de aumento da produtividade, como que é possível aumentar a produtividade? Tá? E aí ele vai dizer, a teoria econômica nos diz que há duas formas de aumentar a produtividade. Uma, novas combinações de fatores e outra, introdução de inovações tecnológicas. O que seria uma nova combinação de fatores? Tá certo? Se eu desloco mão de obra de um setor com pouco capital para um setor com muito capital, tá? O que eu posso resultar disso? Isso pode resultar de um aumento da produtividade, tá? Se eu passo de uma terra com baixa produtividade para uma terra de muita produtividade, se eu desloco o fator terra, eu também posso melhorar a produtividade, tá certo? Ou eu posso simplesmente reorganizar as técnicas de produção e com isso eu vou ter também um aumento de produtividade, tá certo? Os países subdesenvolvidos, tá? Por serem subdesenvolvidos, a principal forma que eles têm de aumentar a produtividade seria não introduzir, não criar inovações tecnológicas, mas assimilar técnicas já conhecidas, tá certo? Então, nesses países, o crescimento é uma questão de assimilação das técnicas prevalecentes na época, tá? Então, uma economia subdesenvolvida pode melhorar a sua produtividade, tá? Se ela trocar o arado manual por um arado maior puxado por bois, tá certo? E a tecnologia correspondente a isso. Uma economia pode melhorar a sua produtividade se ao invés de usar o esterco como fertilizante, eu utilizar um fertilizante químico, tá? Uma outra característica dos países subdesenvolvidos é que, no geral, há uma deficiência na utilização dos fatores produtivos, ou seja, quando a gente olha essa função terra, capital e trabalho, nos países subdesenvolvidos, há uma escassez de capital, há uma abundância de terras e de mão de obra. O resultado disso é que toda a mão de obra é utilizada em atividades de baixa produtividade, tá? O que reduz o conjunto da produção dessa economia. Tá? Ou seja, os países são desenvolvidos porque elas têm baixa produtividade. Tá? Porém, e isso Furtado chama muita atenção, e aí a experiência, né, relatada no vídeo anterior com as indústrias têxteis no Brasil, o Celso Furtado vai perceber que quando um país subdesenvolvido importa uma técnica de produção de um país industrial, isso gera um problema. Por quê? Porque os países industriais, geralmente, eles fazem inovações tecnológicas para quê? Para poupar mão de obra. Tá? Então eu introduzo um tear mecânico porque eu não quero mais 50 artesãos tecendo manualmente. Eu quero que 3 pessoas operando a máquina produza no mesmo número de horas aquilo que 50 artesãos fazia nas suas casas. Tá? E com isso eu deixo de empregar 47 artesãos. Tá certo? O problema quando um país subdesenvolvido incorpora uma técnica produtora de mão de obra, poupadora de mão de obra, desculpa, é o que? Você melhora a produtividade no setor, mas você libera a mão de obra, você aumenta o fator trabalho, tá? Ou seja, você melhora a produtividade num setor, mas você libera uma mão de obra que não vai ter onde trabalhar e que vai diminuir a produtividade da economia como um todo. Certo? Então, a gente tem
A tecnologia, ela responde a necessidades muito diferentes num país desenvolvido e num país subdesenvolvido. Por quê? Nos países desenvolvidos, o que a gente tem é escassez de mão de obra, portanto os salários são elevados e por isso que eu tenho que desenvolver tecnologia para não empregar tanta mão de obra e com isso reduzir os meus custos. E eu posso fazer isso porque numa economia desenvolvida eu tenho bastante capital. Nos países subdesenvolvidos é o contrário. Há muita mão de obra, mas há escassez de capital. Tá certo? Então, quando eu importo tecnologia, primeiro eu estou sacrificando um pouco o capital que eu tenho e eu estou aumentando ainda a massa de mão de obra desempregada. Tá certo? A segunda forma, a segunda maneira de aumentar a produtividade é pela introdução de inovações tecnológicas. Tá certo? Quem faz isso são somente os países desenvolvidos, tá? Porque esses países desenvolvidos são justamente aqueles onde só se consegue aumentar a produtividade criando novas técnicas. Não se consegue aumentar a produtividade recombinando fatores produtivos nem utilizando as técnicas existentes, tá? Então é preciso criar novas tecnologias, tá? Nos países desenvolvidos, portanto, o crescimento da economia e o desenvolvimento é uma questão de criação e de aplicação de conhecimentos tecnológicos e de técnicas produtivas. Enquanto nas economias subdesenvolvidas, o crescimento depende da assimilação de técnicas ou de novas combinações de fatores produtivos. Tá certo? Por isso que o Celso Furtado vai dizer: ora, dada essa constatação, a gente precisa entender não só essas duas formas de melhora da produtividade, mas a gente precisa entender como que a melhora da produtividade num setor atua no conjunto da economia, tá? E aí ele vai fazer esse exercício, tá? Esse raciocínio, que é mais ou menos o seguinte, tá? Quando aumenta a produtividade, o que acontece com essa economia? A mesma quantidade de recursos, de fatores, terra, capital e trabalho, começa a produzir mais resultados, mais produtos, tá certo? Então essa comunidade, ela começa a ter uma quantidade de bens disponíveis para ela maior do que antes do aumento de produtividade, tá? Se ela tem uma disponibilidade maior de bens para consumir, a gente pode dizer que a renda dessa comunidade aumentou, tá? Por isso que a gente fala que é um aumento da renda real social, tá? Porque o que aumenta é a quantidade de bens e serviços à disposição da população, tá? Independente se há um aumento monetário da renda ou não, tá? O resultado disso, tá? É que se há uma quantidade maior de bens e serviços para a população, isso significa que o custo de vida diminuiu, ou, em termos relativos, os salários aumentaram. Tá? Se há mais bens disponíveis nessa economia e há um aumento das remunerações e dos salários, o que a gente vai ter? Se eu tenho mais possibilidade de consumir, eu vou querer consumir mais. Então eu vou começar a demandar mais produtos, tá? Então vai ter um incentivo a se produzir cada vez mais. Então esse aumento da produtividade vai estimular outros aumentos de produtividade, tá certo? Qual que é o grande problema? Os países subdesenvolvidos sempre operam com baixa produtividade. Então esse aumento ele é mais difícil de ocorrer num país subdesenvolvido. Tá? Por quê? Porque nesses países subdesenvolvidos, tá? Grande parte da capacidade produtiva da sociedade ela é empregada para a própria subsistência. Tá? Economia, países subdesenvolvidos são aqueles no qual, em média, às vezes 80% da população trabalha unicamente para ter o que comer e o que vestir. Portanto, não sobra recursos, não sobra capital, tá? Não sobra excedentes, tá? E se não sobra
excedentes, não existe capital, não existe recursos para investimentos. Tá certo? O grande problema das economias subdesenvolvidas está justamente no início, no pontapé inicial. Tá? Não há impulso interno para a acumulação de capital. Tá? E é por isso que o Celso Furtado vai dizer: as grandes dificuldades do desenvolvimento se encontram, portanto, nos níveis mais baixos de produtividade. Por quê? Uma vez iniciado o processo de crescimento, tá? Que é esse processo aqui que a gente viu, a dinâmica própria faz com que parte do aumento da renda se reserve para a capitalização, ou seja, para os investimentos. Tá? Esse é o ponto central da discussão do Furtado com o Ragnar Nurks. Tá? O Ragnar Nurks dizia, tá, que os países subdesenvolvidos eles sofrem de um círculo vicioso da pobreza. Tá? Você não tem capital e, portanto, você não consegue investir. Tá? Como você não tem capital e não tem como investir, o resultado disso é porque essa economia opera com uma baixa produtividade. Tá? Então, para aumentar a produtividade, eu preciso de capital. Só que esse capital não existe justamente porque a produtividade é baixa. Então, a gente entra num círculo vicioso de pobreza. O Nurks vai propor, olha, a principal forma de romper é uma chuva de investimentos, tá? Vários investimentos feitos ao mesmo tempo para criar procura, para criar demanda, para criar excedente, para transformar esse excedente em capital, esse capital em investimento, e aí se criar um círculo virtuoso de crescimento. Tá certo? O Celso Furtado ele vai dizer que essa ideia não faz o mínimo sentido. Se a economia não tem capital e opera com baixa produtividade, da onde vai surgir esse investimento inicial? Tá? E o Celso Furtado usa uma figura muito interessante do ponto de vista retórica para explicar isso. É como se uma pessoa estivesse deitada no chão e quisesse se levantar puxando seus próprios cabelos. Tá certo? Ou seja, para o Celso Furtado, a ideia desse conjunto de investimentos não funciona. E ele começa a pensar como dar início a um processo de aumento da produtividade em uma economia subdesenvolvida. Essa é a principal ideia do Celso Furtado nesse texto. Tá? É o início, tá? É um pontapé, é um passo importante da teoria do que é o subdesenvolvimento para o Celso Furtado. Tá? Então, como que o Celso Furtado responde essa pergunta? Como dar início a um processo de aumento da produtividade de uma economia subdesenvolvida? Ele responde da seguinte forma: o impulso inicial que permite superar essas dificuldades veio, historicamente, de fora da comunidade. Tá? Esse historicamente é só um advérbio, mas na verdade ele muda tudo. Tá? Porque ele está dizendo o quê? A resposta para uma teoria do desenvolvimento não está nos conceitos econômicos, mas está na observação da história. Historicamente, o desenvolvimento existiu por conta do impulso externo. Que impulso externo é esse? A partir de um momento que uma comunidade começa a estabelecer relações comerciais com outra, você cria um impulso para melhorar a produção pela troca, para a troca. Tá certo? Então o Celso Furtado vai dizer: o comércio exterior permite iniciar um processo de desenvolvimento sem prévia acumulação de capital. Tá? Então, esse impulso inicial ele nem precisa de capital. Por quê? Ele vai dizer, como ele já havia dito, tá? O desenvolvimento, tá? O aumento de produtividade pode decorrer de de novas combinações de fatores. Tá? Ou seja, o comércio exterior, tá? Ele pode permitir uma melhor alocação dos fatores existentes, terra, capital e trabalho, sem que haja a introdução ou ampliação da oferta de capital.
Ora, a partir de um momento que existe uma outra comunidade que tem interesse em adquirir esse produto, eu preciso começar a produzir mais esse artigo. Tá? O exemplo que o Celso Furtado dá, ele tira do próprio Adam Smith. Tá? Não sei se vocês lembram, no curso de HPE de vocês, o Adam Smith tem o exemplo das manufaturas, a manufatura de algodão. Tá? O mesmo processo produtivo, ao invés de um artesão fazer todo o processo de construção do alfinete, se eu dividir o processo em várias etapas e cada artesão se especializar numa delas, eu consigo produzir muito melhor, muito mais. Tá? Ou seja, com a mesma quantidade de trabalho, com a mesma quantidade de capital e com a mesma quantidade de terra, eu consigo melhorar a produção modificando a forma de organização. Tá? E é isso que o comércio exterior, que o impulso externo pode promover numa economia subdesenvolvida. Tá? Essa melhora da produtividade gera um aumento de renda, tá? Decorrente dessa melhora na alocação dos fatores produtivos, e isso pode dar início a um processo de acumulação de capital. Tá? E aí o Celso Furtado vai dizer: essa simples indicação põe em evidência a grande importância que tem para os países subdesenvolvidos a expansão do comércio mundial. Tá? Vejam, né, não se esqueçam disso. Tá? Toda a teoria da CEPAL está baseada na observação do comércio internacional. Tá? Então, o Celso Furtado não está tirando essa ideia da cabeça dele. Tá? Isso aí está dentro de todas as discussões sobre desenvolvimento econômico. Tá? Ele está começando a formular melhor a sua teoria do desenvolvimento econômico. Tá? O impulso externo, ele pode, por si só, dar início a um processo de melhora da produtividade e, portanto, de crescimento. Tá? Porque esse impulso externo vai levar a uma dinamização dos setores ligados ao comércio exterior. Tá? Então, esses setores ligados ao comércio exterior, ao melhorar a sua produtividade, vão ter uma maior margem de lucros, não só no setor de produção, mas também no setor comercial, que vai justamente viabilizar essas trocas. Os lucros nesses setores, tá certo, vão estimular, tá, novas inversões, ou seja, pode estimular novas inversões. Se isso acontece, o que a gente tem? A gente tem uma série de reações conhecidas pelas quais a acumulação de capital e as melhoras técnicas que traz consigo vão liberando trabalho e terra por um lado e absorvendo-os por outro com o aumento da produtividade média social. O resultado disso é que os investimentos no setor exportador vão melhorando a produtividade da economia, vão liberando terra e trabalho para outros setores que podem produzir com uma melhor produtividade também, e com isso a produtividade média dessa economia, a produtividade média social, aumenta. Tá? Se as novas inversões se mantêm por um determinado tempo, elas podem inclusive ser capazes de diversificar a procura e levar a um aumento da renda. Tá? Então, os setores que recebem, tá, o setor assalariado do comércio exterior, se esse comércio exterior cresce, tá, esse aumento dos salários, esse aumento da renda pode fazer com que os trabalhadores assalariados queiram consumir cada vez mais. E aí os empresários vão investir não só no setor exportador, mas nos outros setores econômicos. Tá? Então, isso pode gerar um desenvolvimento econômico em cadeia, um crescimento econômico em cadeia. Tá? Os investimentos se direcionam não somente para o setor externo, mas eles começam a se direcionar também para o mercado interno, provocando, por sua vez, novos aumentos de produtividade. Então, a gente tem aí a importância fundamental do comércio exterior para iniciar um processo de desenvolvimento econômico. Bom, aí a gente precisa pensar o seguinte:
o processo de crescimento dado pelo setor externo, pelo aumento da produtividade no setor externo, pode ou não estimular novos investimentos. O que vai estimular novos investimentos? Ora, é que haja demanda para que se produza cada vez mais. Tá? Então é preciso olhar o lado justamente da demanda e ver se a renda gerada, se o capital gerado no setor exportador encontra uma demanda suficiente para que esses recursos migrem para outros investimentos, para outros setores produtivos. Tá? Qual que é o grande problema? A demanda, tá? E também a decisão de novos investimentos, ela não é automática, ela decorre de fatores institucionais, ela decorre de fatores específicos de cada economia. Por quê? Tá? A renda do setor externo, ela pode, seja se transformar em novos investimentos, tá? Ou ela pode ficar na forma de lucros e esse lucro pode ser consumido em importações, tá? E aí você não tem esse impulso para o crescimento econômico. É preciso decifrar, portanto, tá? Quais os fatores que fazem com que o capital disponível ou a renda no setor externo sejam canalizados para novos investimentos. Isso não é um processo automático. Se fosse um processo automático, todos os países exportadores teriam se tornado países desenvolvidos. Tá certo? É aí que está a questão do Celso Furtado, quando ele fala dos fatores institucionais que determinam o gasto, que determinam a demanda, tá? Que determinam a canalização desses investimentos. E isso que faz o Celso Furtado se perguntar quais as condições para que esse impulso do setor externo se transforme em um processo de desenvolvimento. E aí a gente chega justamente nessa questão da produtividade do capital. Tá? O desenvolvimento implica que o capital disponível ele precisa ser aplicado em atividades produtivas, porque o capital também é um fator de produtividade. Tá? Por isso que ele vai dizer, o desenvolvimento econômico é fundamentalmente um processo de acumulação de capital, ou seja, um processo que busca melhorar, via incorporação de capital ou de tecnologias, a produtividade do trabalho. Muito bem. Não existe, o Celso Furtado vai dizer, uma fórmula específica que diga a melhor alocação entre terra, capital e trabalho. Tá? Não existe uma relação que defina, tá, como esses três fatores vão levar a uma elevada produtividade. Tá certo? Porque a produtividade do capital ela é variável em cada economia. Tá certo? Então ele dá alguns exemplos. Por exemplo, no Japão, você tem uma agricultura produtiva, mas é uma agricultura produtiva porque ela é intensa em capital, porque o Japão não tem terras férteis. Por sua vez, na Argentina, tá, você tem terras muito férteis, mas você tem uma baixa intensidade de capital. Tá? As terras são tão férteis que elas não precisam de tanto desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, no Japão. Tá? Então, a produtividade do capital ela varia no espaço. Tá? E a produtividade do capital também ela varia no tempo. Por quê? As economias elas variam, elas são cíclicas, tá certo? Você pode encontrar variações cíclicas, tá?
A produtividade do capital ela pode ficar comprometida se você tem gargalos de infraestrutura, você tem capital para criar novas indústrias, mas você não tem energia elétrica para essas indústrias funcionarem, você não tem um sistema de transportes que permitam a, a distribuição dessa nova produção industrial, tá certo? Tudo isso varia, tá? E é isso que o Celso Furtado está dizendo, tá? A taxa de capitalização ela vai traduzir o grau de esforço que uma economia faz para crescer, tá? E a capitalização, tá? Ou seja, a quantidade de recursos que essa economia deixa de consumir para transformar em novos investimentos, vai definir parte do produto obtido nesse período de tempo que a população deixa de consumir justamente para transformar em capacidade produtiva. O grande problema do subdesenvolvimento qual é? Tá? É determinar a taxa de capitalização dessa economia e fazer com que o capital disponível nessa economia vá ser reinvestido. Tá? E é isso que o Celso Furtado vai chamar de fatores institucionais. Tá certo? Uma determinada comunidade, muitas vezes por motivos religiosos, por motivos sociais ou mesmo por motivos psicológicos, podem não tomar a decisão de reinvestir, tá, parte da sua renda em novos investimentos, tá certo? Esses fatores institucionais, tá? Isso daí o Celso Furtado ele tira, tá, das suas próprias leituras sobre ciências sociais. Tá? Nós vimos lá na aula sobre a formação do Celso Furtado, né? Como que essas leituras de ciências sociais foram importantes para ele. Então, por exemplo, né, a ética protestante do Weber vai dizer que toda a riqueza ela não deve se transformar em consumo supérfluo, tá? Toda a riqueza ela deve ser utilizada para produzir mais riqueza. Tá? O Veblen, por sua vez, tá? Esse economista que é um dos fundadores da economia institucional, que tem um livro fenomenal que se chama A Teoria da Classe Ociosa, ele vai dizer que a sociedade capitalista ela tem o consumo de luxo e o consumo superficial, tá, como um dos indicadores de distinção social, tá certo? Então é próprio de algumas sociedades capitalistas, tá, que se gaste recursos não em, que se use recursos não em investimentos, mas em bens supérfluos, tá? Outros fatores institucionais que determinam o nível de investimento são os fatores institucionais que o próprio Keynes discute no livro dele, tá certo? A propensão marginal a consumir, a propensão marginal a poupar, tá certo? E isso determina o destino, tá? Isso determina a função, o ritmo de crescimento de uma economia. Tá, o texto do Celso Furtado tem esse gráfico aqui, que eu imagino que vocês possam ter tido um pouco de dificuldade de decifrar esses números, tá? Mas a gente precisa entender alguns elementos, tá? O que a gente precisa entender aqui basicamente é o seguinte: dada uma taxa de inversão, tá certo? Dada uma relação entre o que se consome de uma economia e o que se inverte, tá? O processo de desenvolvimento econômico, tá? Ele vai ser muito mais consistente se as inversões crescerem ao longo do tempo e o consumo não crescer na mesma proporção. O que o Celso Furtado está querendo dizer é basicamente o seguinte, tá? Se uma economia consegue tirar uma parte dos seus recursos de consumo e transformar em investimento, essa economia ela tende a ter uma produtividade e uma riqueza em termos de produto líquido muito maior do que uma economia que gaste de uma forma constante os seus recursos. Tá?
Então, o exemplo aqui, entre essas duas economias, qual é? Aqui a gente teve uma determinada evolução do consumo que não foi tão elevada quanto a elevação dos investimentos, das inversões. Tá? Enquanto nessa segunda economia, o que a gente teve? O aumento do consumo foi muito maior e o aumento das inversões teve um ritmo muito menor. Qual que é o resultado disso? Quando você não consome tanto e aumenta a inversão, tá, ao longo do tempo você tem um produto líquido muito maior do que se você consome e não direciona um aumento constante de investimentos, tá, ou de inversões. Então aqui no final a gente vê que o produto líquido é menor nessa economia que preferiu consumir mais. Tá? Bom, é isso que o Celso Furtado fala quando ele pensa em fatores institucionais. Tá? Não existe uma lei que determina como uma economia funcione, tá certo? Isso decorre de quem se apropria dos recursos, isso decorre da pressão para os investimentos, isso decorre da pressão social, tá? Isso decorre da política, isso decorre de uma série de fatores que não se reproduzem de forma igual no tempo e no espaço. Por isso que a teoria econômica ela possui conceitos que nos permitem entender a teoria, o desenvolvimento econômico, mas esses conceitos e categorias por si só não são capazes de entender o processo real de crescimento e de desenvolvimento econômico, tá certo? Então, bom, resumindo, o que é o desenvolvimento? É uma questão de elevação da produtividade social de uma economia, tá? Como que o desenvolvimento acontece nos países que já são desenvolvidos? Os países desenvolvidos se mantêm desenvolvidos através de aumentos de produtividade ligados a inovações tecnológicas, tá? Já nos países subdesenvolvidos, o crescimento ou desenvolvimento, ele pode decorrer de 3 fatores, tá? Primeiro, melhor alocação dos fatores produtivos, tá? Terra, capital e trabalho, e aí lembrem sempre do exemplo da fábrica de alfinetes do Adam Smith, tá? Pode decorrer também da utilização de uma tecnologia já existente, ou finalmente, tá? Isso que a gente viu agora, através do impulso externo, tá? Através do comércio exterior. Outro ponto importante, o processo de desenvolvimento ele só acontece quando a melhora de produtividade se traduz em acumulação de capital, tá? Em reinvestimentos na produção e numa melhora constante da produtividade, incorporando mão de obra. Tá? Tudo isso é muito simples teoricamente, mas aí o Celso Furtado vai dizer qual que é o problema fundamental da teoria do desenvolvimento econômico. Ora, a inversão, né, e o investimento ou reinvestimento, tá, são fatores institucionais, tá? O estudo do desenvolvimento econômico não pode ser feito, portanto, sem levar em consideração fatores históricos, fatores políticos e fatores econômicos, tá? E aí só uma coisa, eu falei várias vezes inversão e investimento aqui, vocês precisam ter na cabeça, quando vocês estiverem lendo Celso Furtado, tá? Que investimento em espanhol é inversión, tá? Então, muitas vezes, no texto do Celso Furtado, ele usa a inversão, tá? Mas não é de inverter, tá? É que ele está usando esse termo castelhano para falar de investimento, tá? Então, sempre que vocês lerem inversão, traduzam imediatamente inversão por investimento, tá certo? Conclusões. Os fatores institucionais, tá, eles nem sempre estão incluídos nas teorias disponíveis, das teorias do desenvolvimento formuladas pelas nações desenvolvidas. Tá? Por que o Celso Furtado está enfatizando isso? Porque ele vai dizer, não basta dizer que o crescimento resulta da acumulação. Tá? Isso é uma tautologia, isso é lógico. É indispensável que se desça, tá, para explicar os fatores reais que determinam a divisão do produto entre consumo e inversão, entre consumo e investimento. Portanto, uma teoria do investimento é fundamental para a teoria do desenvolvimento econômico.
tá? Mas os fatores que promovem, que determinam, que estimulam esses investimentos, eles não podem ser analisados de maneira abstrata. De forma que a grande questão de uma teoria do desenvolvimento econômico é que ela deve justamente pensar a relação entre a teoria e a aplicação dessa teoria na realidade, tá certo? E aí lembrem-se daquilo que o Prebisch diz lá no início do texto dele, do Manifesto de Havana, do Manifesto dos Periféricos. Ele vai dizer: a realidade latino-americana vem insistentemente negando a teoria econômica das vantagens comparativas do comércio internacional, tá certo? A teoria precisa se adequar à realidade, não é a realidade que tem que se adequar à teoria, tá? Por isso que ele vai dizer: uma teoria só se justifica quando nos arma para conhecer a realidade e atuar sobre ela. A aplicação de qualquer teoria exige um trabalho preliminar de identificação de problemas. É isso que a CEPAL fez, é isso que o Celso Furtado faz, tá? Ao longo desse livro, ao longo dos outros capítulos. Bom, é isso, gente. A continuidade do texto, desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? Os próximos capítulos que a gente vai ler nas próximas aulas, vai justamente fazer isso que é anunciado nesse texto, tá? Descer para a explicação dos fatores reais, entender historicamente as economias subdesenvolvidas, tá? E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? É isso aí, gente.